Sejam bem-vindos ao Sem Azeitona. Por favor, se vocês pedirem pizza de portuguesa, peçam sem azeitona, ficou muito melhor. E por esse motivo, Rafa, se quiser falar, não esqueça que você precisa do microfone, que ele participou. Ele não participa de nenhum. Ele tinha falado na outra vez, você tinha falado que você não participava, você tinha um negócio, você tinha uma trava. E aí ele conseguiu soltar. Oi? Consegui soltar a trava É agora. isso aí. Então, vamos lá, vamos continuar com a leitura dos nossos dias para a gente discutir aqui sobre direito de família. Vamos lá. Justiça anula doação de imóvel feita pelo ex-companheiro às filhas para evitar a partilha. Então, teve uma doação, teve lá um cara, ele tinha um imóvel. Aí ele falou, olha, eu estou aqui numa união estável, mas esse imóvel, claro, meu nome aqui, eu vou doar para minhas filhas que não são filhas da minha companheira. Imagino que seja isso aqui, mas vamos ler. Uma mulher que viveu em união estável por cerca de 25 anos, então, aqui um dos requisitos bem característicos, que é o tempo, né? Conseguiu na justiça resguardar o direito à meação de 2 imóveis transferidos às filhas do ex-companheiro. O juiz Eduardo Álvares de Oliveira, da 7ª Vara Civil de Goiânia, reconheceu que os negócios jurídicos tiveram caráter simulado para afastar os bens da futura partilha patrimonial. Ou seja, quando você tem herdeiros necessários, você não pode dispor do seu patrimônio integralmente, a revelia de alguns dos herdeiros. E um desses herdeiros necessários são o cônjuge e o companheiro A. Hoje, o cônjuge e o companheiro são herdeiros necessários. Código Civil no projeto Código Civil está querendo acabar com isso. Mas hoje é. Então, se você tem, vamos supor, 2 imóveis, um total de R$1.200.000, 600 mil você poderia fazer o que você quiser. Ou seja, um imóvel você poderia doar para quem você quiser, por exemplo. Agora, se você doar os 2 imóveis a terceiros, ou até a um dos filhos, ou um dos herdeiros necessários, você corre risco de ser anulada, porque extrapola aquilo que você poderia doar. Então, nesse caso, ele tinha 3 herdeiros. Tinham 3 herdeiras, a herdeira, as 2 filhas e a esposa, a companheira. A companheira era herdeira necessária e, portanto, poderia anular essa partilha. Na decisão, o magistrado declarou nulas as transferências e determinou o cancelamento do registro imobiliário. Segundo o entendimento, os indícios apresentados demonstraram que a doação de um dos imóveis às filhas ocorreu com o objetivo de ocultar a titularidade do bem e impedir a divisão patrimonial. Bom, se ele quis ou não fazer isso, já se tornou irrelevante aqui. Não é o fato de eu quis ocultar. Mesmo que você não queira, você faça de forma irresponsável, você acredite que você pode fazer isso, essa doação pode ser anulada. Então, todas as doações têm que respeitar a legítima. E quando você tem cônjuge ou companheiro, eles têm direito a legítimo, tá? Guilherme, mas era casado pela separação total de bens, ou união estável pela separação de bens, a gente tinha um contrato lá. Ok, a separação de bens, ela regula a divisão patrimonial em vida. Se você falecer e a sua esposa ou seu marido ostentem qualidade de viúvo não de você a doar ou separado, enfim, ele vai ser herdeiro. Ele vai ser herdeiro por quanto? Seu viúva. Então, nesse caso, ele é um herdeiro necessário, tá? O Código Civil fala lá no 1829 que são os primeiros, são os descendentes e cônjuge. E aí o cônjuge se estende ao companheiro. Pois bem, próximo. Tá refletindo aí, Rafa? Mulher que omitiu união estável para manter pensão. O episódio é só sobre união estável. Já sabe que o título é União Estável. Mulher que omitiu união estável para manter pensão é condenada por estelionato. Mulher que omitiu união estável para continuar recebendo pensão destinada a filhas solteiras de militar falecido foi condenada a 2 anos e 2 meses de reclusão por estelionato.
A pena privativa de liberdade, porém, foi substituída por prestação pecuniária equivalente a 5 salários mínimos. A decisão do juiz federal Ladeiro Dors Filho, da 7ª Vara de Porto Alegre. Segundo denúncia do Ministério Público Federal, a mulher recebia, desde 1996, pensão por morte em razão do falecimento do pai. Auxiliar de enfermagem da aeronáutica. Para manter o benefício, ela teria informado a administração militar que permanecia solteira, embora convivesse há décadas com o companheiro. Veja que a união estável ela causa problemas até em termos de terceiros, né? Terceiros aqui estavam sendo prejudicados por uma não declaração dessa união estável, né? O que é curioso, e aqui se deve refletir, é o seguinte: imagina que nessa união estável, porque eu já peguei um caso assim, para manter um benefício lá de R$ 1.500, R$ 2.000, não se declarou por décadas, se manteve. Quando se separou, a outra parte, o homem, tinha adquirido uma pancada de bens. Muitos bens. Aí ela falou assim, metade é meu. Aí ele falou assim, ué, mas isso, das duas uma, ou você tava fraudando o benefício do INSS por 30 anos, aí eu tenho que ir na polícia, ou você tem união estável, se decide aí, né? E aí acabou que esse caso nem seguiu com a gente, mas você vê que, né, às vezes a realidade, a declaração, nem sempre é a coisa mais inteligente a se fazer aqui, né? Nesse caso aqui ela até foi pega, então foi até um problema, tá? Bom, esse aqui tem até um videozinho. Infidelidade não gera dano moral. Esse aí o pessoal gosta. Vamos lá. A 5ª Câmara do Direito Civil do TJSP decidiu que a traição por si só não gera indenização por dano moral. O caso, a mulher descobriu, 7 dias antes do casamento, que o companheiro mantinha um relacionamento extraconjugal. O casamento foi cancelado. Que bom, né? Porque tem vezes que nem não é. Também houve prejuízos financeiros relacionados aos contratos preparativos da cerimônia. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo diz o seguinte: mantenha a indenização por danos materiais. O que são danos materiais? Porra, você gastou dinheiro com esse casamento e ele causou a extinção desse casamento, então ele vai ter que te ressarcir materialmente. Isso. Agora, por outro lado, ele afastou os danos morais. Ele disse que moralmente tá tudo bem. Tudo bem trair e você nem, porra, casar. Então, ele disse que tá tudo bem. Mas vamos lá. Fundamento do tribunal. A frustração amorosa não se confunde com dano moral jurídico. É porque o dano moral jurídico não é só simplesmente você ficar pé da vida com uma pessoa, né? Você tem vários instrumentos para resolver isso. O primeiro deles é o divórcio, ou justamente não casar. A vida tá aí para isso, para você decidir quem você é a melhor pessoa ou não. E frustrações amorosas vão existir ao longo da vida. Praticamente todas as pessoas já tiveram frustrações amorosas na vida. Então, se você punir isso, né? Agora, não é tão simples assim, né? Porque essa frustração amorosa pode tomar uma proporção maior, né? O rompimento do noivado faz parte da liberdade de não se casar. A infidelidade é eticamente reprovável, mas não gera automaticamente o dever de indenizar. Então essas foram a fundamentação do tribunal. Vamos lá. O Código Civil ele diz que existem alguns deveres do casamento. Eles não eram casados aqui, né? Mas o Código Civil diz que existem alguns deveres do casamento. Dentre eles, a fidelidade. Então existe a fidelidade como um dever de casamento. Então se eu sou infiel, eu descumpri um dever jurídico do casamento. Deveria ser indenizável? Porque se você tem um dever imposto pela lei e você fere ele, não causa nada, então para que ele tá ali, né? São parâmetros. Pois bem, ao mesmo tempo, se você sofre uma desilusão amorosa, você sofre uma infelicidade conjugal, extraconjugal, por parte de outra pessoa e você tem que terminar o relacionamento, o divórcio tá aí pra isso, a terapia tá aí pra isso. E aí você vai, eu preciso de um dano pecuniário, eu preciso reparar aquilo com dano pecuniário. Então existem as duas linhas de pensamento. Agora, o que você tem hoje? Se for simplesmente uma traição, o que seria simplesmente traição? Cara, traiu e vou terminar o relacionamento aqui, tá, acabou. Então entende-se que realmente é uma coisa da vida. Agora, se essa traição, porque aqui ele fala bem no início,
Infidelidade não gera dano moral. Beleza. Mas ele fala que a traição por si só não gera indenização por dano moral. Tá? Tô falando dano moral, dano material, a gente vê aqui que tem por si só. Ou seja, se por si só, outras coisas podem fazer com que ela gere. Como, por exemplo, na minha visão, o próprio rompimento do noivado uma semana antes. Na minha visão, isso aqui é que eu não li o processo todo, mas parece um caso bem típico de você ter uma frustração para além da desilusão amorosa, porque você tem ali um evento, você tem pessoas, você tem diversas questões que foram colocadas ali que geram dano moral para além do ele me traiu, tchau. Né? Uma expectativa de muita gente ali e tal. Outros fatos relevantes. Por exemplo, tornar público. Por exemplo, você trai a pessoa com quem você está junto, ou a pessoa que está junto está te traindo, e fica contando para todo mundo. Que otário, ou que otária. Olha só, eu tô traindo aqui, sai pros eventos juntos com a pessoa, todo mundo tá sabendo, todo mundo fala mal pelas suas costas por causa disso. Ou, por exemplo, a traição se dá no âmbito da sua residência. Né? A pessoa vai para sua residência. Então são coisas que causam um dano para além da simples... Tá, ele tá com outra pessoa, ela tá com outra pessoa, acabou. Não, então há uma extrapolação disso, de tal forma que, na minha visão, deveria caber dano moral. Mas, por lei, não cabe dano moral você ser infiel. Porque se coubesse, muitas pessoas estariam recorrendo na justiça. O dano moral, ele cabe quando há violação de um dever jurídico e um dano por parte da outra parte. Ele não pré-define quais são os danos que a gente sofre. Se uma pessoa causa um dano a outra, ela tem que reparar. Não, mas numa situação comum, onde eu sou uma dona de casa e descobri que o meu marido tá me traindo, então eu tenho o respaldo da justiça por essa infidelidade? Por si só, que é o que tá dizendo aqui, e que é o que se entende, se você simplesmente descobre a traição, não cabe dano moral. Entendeu? Agora, se for... Porque se coubesse... Nossa. Se coubesse, eu não tô nem analisando sobre a ótica de, não, se fosse assim, então todo mundo ia entrar. Eu tô entrando na lógica de... O que é o direito de família? Não é uma coisa papum, né? Você tem instrumentos para você buscar a felicidade, né? Buscar a felicidade não é, fui traído, agora vou pegar um dinheiro desse... A busca da felicidade cara, não quero essa pessoa não me merece, vou para outro caminho. Né? Agora, se isso extrapola, eu acho que o direito deveria intervir, né? Já vi casos em que... Tem até um caso aqui que a gente entrou com a indenização de dano moral por conta de traição, porque foi publicizado, né? Ele saiu dizendo, olha só, quando descobriu, disse, olha só, ele era um otário mesmo, então começou a falar para todo mundo, inclusive no ambiente de trabalho. Então, assim, isso transcende a mera traição, entendeu? Por si só, ela não gerou dano, tá? Então, depende do caso, né? Aquela ótima resposta, depende do caso. Resposta clássica. Vamos lá. O herdeiro que mora sozinho no imóvel da herança é obrigado a pagar aluguel aos outros herdeiros. Se você tem um imóvel e você tem, sei lá, 3 filhos, aí você morre, aí um vai lá morar. Um fica morando lá ou então já morava porque morava com você. Se você morrer, esse imóvel vai para o inventário. Ele não se torna desse herdeiro, né? Embora ele esteja morando ali. Os outros filhos, por serem também proprietários, cada um em 1/3, podem pleitear na justiça o que a gente chama de aluguel proporcional pela ocupação exclusiva do herdeiro. Então, o imóvel vale lá, sei lá, teria um aluguel de R$9.000, um herdeiro mora, ele tem que pagar 3 mil para um, 3 mil para outro. Então, isso é uma coisa que agora foi decidido pelo STJ, de forma mais categórica. Vamos ler aqui. Em regra, sim, tem algumas exceções, quando o herdeiro passa a morar sozinho em um imóvel que ainda integra a herança, pode surgir a obrigação de pagar um valor aos demais, especialmente se não houver concordância entre todos. Isso ocorre porque, antes da partilha, o imóvel pertence a todos os herdeiros em conjunto. Assim, o uso exclusivo por apenas um deles pode caracterizar benefício individual em prejuízo de outros. A jurisprudência entende que, se um herdeiro ocupa o bem sem autorização dos demais, ele acaba limitando o direito dos outros de usar o imóvel ou de obter renda com ele.
Por esse motivo, é possível exigir o pagamento de um aluguel proporcional à cota. Lembra que eu falei? Cada um é sua cota, você não pede aluguel total, tá? Eu sou, inclusive, da linha de que no inventário ele teria que pagar os 9 mil ao espólio e em juízo, não 3 mil para o herdeiro, tá? Esse dinheiro é do espólio, serve para pagar imposto, serve para pagar um monte de coisa. Então, na minha visão, esse dinheiro, tá? Deve ser pago em sua integralidade, ou seja, se eu fosse de 9 mil, os 9 mil reais em juízo em benefício do espólio, que tem alguns gastos que são do espólio, não é para distribuir para os herdeiros, tá? Mas depende do tribunal, tá? Tem algumas decisões nesse sentido, mas a maioria manda pagar o proporcional. Então, por outro lado, quando há uma consciência entre os herdeiros permitindo um deles resida no imóvel, não há, em princípio, cobrança de aluguel. Ainda assim, o mais seguro é formalizar esse acordo por escrito para evitar conflitos, é claro, né? Vale destacar também que as despesas com IPTU, contas de consumo e custos de manutenção podem ser atribuídos ao herdeiro que mora no imóvel, já que ele é quem usufrui diretamente do bem. Isso aqui é controverso. Aqui está dizendo, o STJ está dizendo que você tem que pagar o aluguel e os gastos do imóvel. Só que existem muitas decisões dizendo que só tem que pagar o aluguel, não os gastos do imóvel. Os gastos do imóvel são do espólio. Por quê? Porque na legislação na lei do inquilinato, tá lá estipulado que quem paga as custas do imóvel é o proprietário, não o locatário. Você acorda isso ali, sempre que você entra, você acorda isso ali com o proprietário. Que quem vai pagar é você. Mas a lei diz que não. A lei diz que o responsável é o proprietário. Então, se você está fazendo aqui, está determinando em juízo que ele tem que pagar aluguel, necessariamente não seria ele o cabível, não deveria ele que pagar. Tem que pagar é o espólio, que é o proprietário. Então, essa aqui é uma decisão que foi agora estabelecida aí pelo STJ e que temos algumas decisões já nesse sentido e tome esse cuidado. Se tiver um herdeiro que morou a vida inteira lá, existe algumas possibilidades de você manter ele lá, sobretudo se ele tiver algum tipo de deficiência, mas isso é muito embrionário. O Código Civil está querendo atribuir mais direitos a esse herdeiro, esse filho que mora com os pais nesse imóvel a vida inteira, né? Mas ainda também, como eu falei, estão começando. Olha esse caso aqui, uma notícia que eu peguei do Jackie Chan. Isso aqui já é meio antigo, né? O Jackie Chan já tinha falado que não ia deixar herança pra ninguém, né? Mas ele falou aqui que ele rejeita sua filha. Inclusive meu artigo no segundo volume da coletânea de Direito de Família sobre Psicologia e Psicanálise, eu falo muito ali do herdeiro preterido na herança. E aí a gente fala de rejeição, né? Então ele tá aqui rejeita, né? Mas isso aqui é uma manchete, então não sei se... Jackie Chan rejeita sua filha e a remove do testamento porque ela se casou com uma mulher. Olha que loucura. A filha do Jackie Chan, Eta, aos 18 anos, revelou publicamente sua orientação. Ela também contou abertamente sobre seu relacionamento com uma mulher no Canadá, com quem se casou em 2017. Quando eles se casaram, Jackie Chan não deu a sua aprovação. Ele cortou completamente a relação com a filha, sem oferecer nenhum apoio ou ajuda financeira. Seu filho também não receberá nenhuma herança. Bom, não vai dar pra ninguém, eu espero que venha pra gente. Receberá nenhuma herança após ter sido preso por posse de drogas. Em vez disso, ele disse que irá doar toda a fortuna para a caridade e não financiar os maus hábitos dos seus filhos. Na sua opinião, isso foi uma decisão certa? Bom, aí já virou aqui. Bom, a primeira coisa é o seguinte, lá nos Estados Unidos você pode fazer o que você quiser com a sua herança, você não tem esse limite, tem algumas exceções ali, mas você não tem o que a gente tem aqui, que é a necessidade de deixar parte da herança para os filhos necessários, os herdeiros que a gente chama de necessário. Lá você pode dar o destino que você quiser, ressalvadas algumas situações. Isso também tem muita gente querendo mudar isso aqui, ou até reduzir o que se chama de legítima, né, em prol de uma autonomia da vontade, né, meio a meio, você pode fazer o que você quiser com metade da sua herança. Por quê? Porque você preserva a autonomia da vontade e a função social da herança, né, o direito à herança. Então você tem os dois aspectos preservados aí. Então, por esse motivo, a gente não tem essa liberdade total que tem nos Estados Unidos, e isso não poderia estar aqui. Então lá ele não precisaria não precisa desse discurso aqui, é só para fazer média, porque ele poderia simplesmente dizer, não vai para caridade, vocês têm que se virar. Entendeu? Isso aqui é só para uma... aqui, nada disso seria possível. O primeiro nem se fala, né? Até porque, primeiro que
sem entrar em questões éticas, mas no questão de jurídica, o casamento entre pessoas do mesmo sexo já é autorizado aqui, então você não pode atribuir nenhuma carga pejorativa a isso. E outra, o filho de drogas, provavelmente, você teria que provar que seria algo mais irresponsável do que algo que ele precisa, porque talvez se você ter drogas significa que você precisa de mais ajuda. Então a função social da herança seria dar suporte a ele numa eventual incapacidade. Você pode trazer alguns elementos para poder blindar esse patrimônio para ele não torrar em drogas. Então isso simplesmente aqui provavelmente você não conseguiria fazer declarar a pessoa como indigna ou deserdar a pessoa. Tá? Bueno. Então mesmo o filho não ter tido nenhum relacionamento com seu pai ou com a mãe que faleceu, por lei, alguma parte vai para ele. Sim. Mesmo ele designando no testamento que não queira que vá, mas por lei, alguma parte. Sim, aqui se você tem 100 mil reais e você tem um filho, necessariamente 50 mil reais tem que ir para ele. Os outros 50 mil reais você pode fazer o que você quiser. Seja doar para uma caridade, seja doar para um terceiro. Ou se você, por exemplo, tiver 2 filhos, aí cada um teria necessariamente que ter 25 mil. Os outros 50 mil você pode dar a um. Então um receberia 75 mil e o outro 25 mil nos termos da lei. E você acha que é mais justo da forma como é feito aqui no Brasil ou lá nos Estados Unidos, onde a pessoa tem mais autonomia para decidir sobre seu patrimônio? Eu entendo que lá é mais adequado ao formato. Porque você já nasce com um direito do qual você não sabe se você realmente você vai ser digno daquilo, né? Vamos dizer assim, né? É claro que eu deixaria 100% com algumas exceções. Por exemplo, um filho autista, né? Vamos lá, vamos supor que um pai deixaria ao desamparo um filho autista. Então, assim, só por precaução, eu colocaria para algumas causas bem específicas um percentual menor até, percentual de 25%, entendeu? A esse grupo de filhos, vamos dizer assim, se tiver mais filhos, e aí você teria 75%. Se você não tiver filhos assim, eu acho que você poderia, né, porque assim, tem muito existem as possibilidades de deserdação e as possibilidades de indignidade, que são 2 formas de exclusão da herança desses herdeiros necessários. E uma delas, por exemplo, na indignidade, é o abandono afetivo dos pais. Então, se você abandona os seus pais na velhice, você pode ser considerado um abandono afetivo. Lembra, no episódio passado falamos sobre abandono afetivo dos pais para os filhos. Também existe a possibilidade dos filhos abandonarem os pais na velhice. E, portanto, isso seria um elemento de indignidade sucessória. E sendo indignidade sucessória, poderia ser afastado da herança. Assim como outras, né? Matar os seus pais, ou tentar matar os seus pais, ou ofender. Eu fiz um testamento há um tempo atrás para deserdar um dos filhos, porque ele pegava diversos empréstimos dos pais, agredia os pais, tinha até boletim de ocorrência, e a gente fez a deserdação. Beleza, tá deserdado? Não. Quando falecer, esse testamento vai ter que ser levado ao juiz, o juiz vai ter que olhar as causas de deserdação, o herdeiro interessado, que seria o outro filho, vai ter que entrar com uma ação de deserdação contra esse herdeiro e ser decretada em juízo a deserdação com base no testamento. O testamento é só o primeiro passo para mostrar a intenção, aí depois vai ser averiguado, né? É um processo um pouco longo, né? Mas tem vezes que... Como funciona aqui. O que a gente tem autorizado hoje é a possibilidade de, em vida, eu entrar, por exemplo, se eu tiver um filho que está me abandonando na velhice, eu em vida entrar com um processo de antecipação de provas, de produção antecipada de provas. Eu vou pro juiz e falo assim, cara, eu já quero produzir logo em vida os motivos pelos quais eu escrevi isso aqui e pelos quais, quando eu morrer, você já vai ter tudo constituído. Então, hoje já se autoriza pelo STJ a gente fazer isso. Muito bom. Interessante. O direito das sucessões, ele é muito preocupado na sucessão, né? Ele não é muito preocupado na transmissão do patrimônio por quem o construiu. Então, assim, o direito da sucessão isso aqui, são as pessoas que têm os direitos pela lei, e ele não preocupa muito em quem vai transmitir, ele preocupa muito em quem vai receber, né? Então eu tenho essa minha crítica, mas eu acho que os 50% ele dá pro gasto, né? Normalmente quem quer gastar mais de 50% não é alguém que simplesmente... É que nem o Jack Chan da vida, entendeu? É alguém que não...
não quero fazer isso aqui, quero desviar o patrimônio. Então tem muito... Quem quer passar dos 50%, normalmente quer desviar de alguma maneira o patrimônio. Ele não quer... ele não tem uma justificativa ética, assim, genuína de, não, esse cara precisa, né? Até porque os grandes problemas vão surgir na divisão também desigual, mesmo que você preserve esses 50%, né? As pessoas falam, não, eu tenho meus 50%. Mas se você der mais para um filho, isso vai dar problema, porque o outro vai receber mais e você vai ter problemas, enfim, relacionados a isso. Bom, é isso. Então, estamos fechando nosso 10º episódio. 10º episódio sem azeitona, por favor. E ficamos aí pra próxima semana. Esse aqui com certeza vai ser na quarta-feira, então vamos seguir aí o cronograma certinho, tá bom? Gente, segue aí no Guilherme Queiroz no Instagram, dá uma olhada lá no link da bio, tem a partilhar. Olha também o Instagram da partilhar, lá tem, enfim, diversos mecanismos que ajudam você a ver a questão de convivência, a questão de alimentos, a questão de divisão da herança. Próximo podcast vou tentar fazer uma coisa mais leve, mas eu quero também fazer um podcast sobre alguns elementos importantes do direito das sucessões e a gente tratar isso sob a ótica da matemática da herança, não sobre quem herda, porque quem herda a gente sabe, mas qual é o valor que a pessoa herda, que eu acho que é bem mais interessante, bem mais difícil, pouco a gente fala, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.